Sejam todos bem-vindos ao curso de arbitragem de Kobudo da Shinshukan. Meu nome é Marco Antônio Teixeira, eu sou o diretor de arbitragem de nossa escola e estarei aqui com vocês nos próximos minutos explanando os regulamentos para a competição de kata de Kobudo da escola Shinshukan. Vamos dar início pela área de competição. A área de competição de kata de Kobudo deve ter lados mínimos de 8 metros, mais 1 metro adicional em todos os lados. Se a área de competição for elevada, deverá ter 1 metro a mais de área de segurança. Observando a figura, podemos ver que a área de competição é idêntica à área de competição de kata de karatê. Isso não é uma coincidência. Todo o regulamento de kata de karatê também é válido para os katas de Kobudo. A diferença do Kobudo é que a arma utilizada é levada em consideração para a demonstração. Em tempo, no site da Shinshukan, você encontrará todo o regulamento na íntegra de kata de Kobudo. Está acessível para todos os associados. Já que os equipamentos são a parte diferente do kata de Kobudo, vamos comentar sobre eles neste momento. Equipamentos. Todas as armas utilizadas devem ser reais, ou seja, elas devem ser feitas de material equivalente ao material das armas do Kobudo de Okinawa. Desta forma, o bo deverá ser de madeira e as outras armas devem seguir conforme peso e tamanho adequados à categoria, conforme a tabela a seguir. Essa tabela, mostrada ao lado, ela já é autoexplicativa. Contém os pesos e dimensões necessárias para as competições de Kobudo Shinshukan. Observe que o bo não deve ser pintado, ele deve permanecer de madeira crua. Uniformes. O uniforme dos árbitros, exatamente como eu falei antes, ele é idêntico ao uniforme de árbitro de karatê. Blazer azul marinho com o emblema da Shinshukan, camisa branca de mangas curtas, uma gravata padrão Shinshukan sem prendedor, calça comprida lisa cinza clara, sem dobras, meias azuis escuras ou pretas lisas e sapatos pretos. Os árbitros e juízes do sexo feminino poderão usar prendedores de cabelo e usar a vestimenta religiosa aprovada pela Shinshukan. Uniforme dos competidores. Os competidores devem vestir kobudo-gi sem faixas, riscas, franjas ou rebordos, ou seja, o material liso. O emblema da Shinshukan deve ser usado no peito do lado esquerdo da blusa. Esse emblema é obrigatório. O emblema nacional ou a bandeira do Brasil só poderá ser usado no mundialito da Shinshukan. Não pode exceder o tamanho de 12 por 8 centímetros. Somente as etiquetas originais do fabricante podem ser exibidas no kobudo-gi, mais nada. Adicionalmente, o número de identificação emitido pela comissão organizadora pode ser utilizado nas costas. A jaqueta do kobudo-gi deve ser na cor preta e quando estiver com a faixa na cintura deve ter comprimento mínimo que cubra os quadris, porém não superior a 3/4 da coxa. As mulheres devem usar uma camiseta branca lisa debaixo da blusa do kobudo-gi. O comprimento máximo das mangas da blusa não deve ultrapassar o pulso, nem ser menor do que a metade do antebraço. Antigamente, muitos competidores vinham com o kobudo-gi cortado acima do cotovelo. Isso não será mais permitido. Prestem bastante atenção nesse detalhe. As mangas não podem ser dobradas, assim também como as calças não podem ser dobradas, e estas deverão ser na cor branca, com comprimento suficiente para cobrir pelo menos 2/3 da canela, não devendo ficar abaixo do tornozelo. Existem áreas no kobudo-gi autorizadas para propaganda e emblemas. O emblema do lado esquerdo do peito é obrigatório. Do lado direito é opcional para a academia. Poderemos ter propaganda no braço direito ou nas costas, opcionalmente,
com autorização da organização da competição. Observação novamente, a bandeira do Brasil será permitida somente no Mundialito Shinchukan e colocada no braço esquerdo. Em todos os outros torneios, inclusive o brasileiro, seu uso é proibido. Uniforme dos técnicos. Os técnicos credenciados, obviamente, deverão estar devidamente uniformizados com agasalho completo ou calça de agasalho e camiseta da associação, e deverão calçar tênis. Deverão também portar a identificação oficial que será fornecida pela diretoria da arbitragem. Itens não permitidos. Decorações não serão permitidas. Portanto, o atleta que estiver de brinco ou piercing ou qualquer tipo de decoração desse tipo, não poderá de forma alguma tampar essa decoração com fita. O brinco deverá ser removido e o piercing também deverá ser removido. O hachimaki também não é permitido. E a blusa branca por debaixo do kobudo-gi para homens também não é permitido. Prendedores de cabelo também não são permitidos. Óculos não são permitidos. Lentes gelatinosas poderão ser utilizadas com autorização do médico da competição. Nesse caso, os atletas deverão procurar o médico da competição, que estará lá à sua disposição para retirar qualquer dúvidas que o atleta tenha quanto a óculos e lentes de contato. O uso de itens baseados em princípios religiosos também não são permitidos na competição de Kobudo. Itens permitidos. Elásticos discretos e rabo de cavalo são permitidos, tanto para homens como para mulheres. Uma exceção se dá ao lenço de cabeça preto autorizado pela Shinchukan. Como é organizada uma competição de kata de Kobudo Shinchukan? Competições de kata de Kobudo podem ser individuais e ou por equipes. Cada equipe é composta de 3 pessoas. Cada equipe será exclusivamente masculina, exclusivamente feminina, mista ou mista absoluto. E caberá à comissão organizadora definir as modalidades para as competições. Ou seja, na ficha de inscrição para a competição já estará definido qual é o tipo de equipe que será admitida na competição. Formas de competição para Kobudo Shinchukan. Basicamente, nós teremos o Campeonato Brasileiro, que é uma competição que utiliza 2 armas, o Bo e o Sai. E teremos uma competição também com todas as armas. Para o Campeonato Brasileiro, quando a competição tiver 4 apenas competidores ou menos, a avaliação será por nota. Sendo feita a média, será então identificados os primeiros, segundo e terceiro colocados. Caso haja empate, nessa competição será dada avaliação por bandeira. Então sairão primeiro, segundo ou segundo e terceiro lugares. E observem, sempre que houver desempate, o kata poderá ser repetido. Quando a competição tiver de 5 a 10 competidores, a primeira rodada será avaliada pelo sistema de notas. Esta variará entre 7 a 9. Quando sairão classificados apenas para a final 2 competidores. E eles farão a final e serão avaliados através de bandeiras. Portanto, a final por bandeiras, sempre que tiver de 5 a 10 competidores. Os terceiros lugares sairão da contabilização das notas. Quando a competição tiver acima de 10 competidores, a primeira rodada será avaliada pelo sistema de notas, que varia de 7 a 9, quando serão classificados então 4 competidores. Os 4 primeiros competidores se classificam para a rodada final.
sendo distribuído da seguinte forma: o primeiro classificado irá disputar com o quarto classificado e o segundo classificado irá disputar com o terceiro classificado. Nesta fase, o kata apresentado deve ser diferente daquele apresentado na fase classificatória. Portanto, observem bem, o atleta para o Campeonato Brasileiro precisa saber pelo menos 2 katas para poder chegar até a final. Portanto, os vencedores farão a final, onde não poderá ser repetido o kata da rodada anterior, mas poderá ser repetido o kata da fase classificatória. Os perdedores serão os terceiros lugares. Como exceção, as categorias iguais ou abaixo de infantil, 12 e 13 anos, poderão repetir os katas em todas as fases de competição. Essa é a única exceção. Só pode repetir o kata em uma outra fase abaixo de 12 ou 13 anos. Portanto, reforçando, a avaliação das rodadas finais será através de bandeiras. No caso de empate, deverá ser executado um kata de desempate, que poderá ser repetido da rodada anterior. Outros campeonatos, nas formas de competição de todas as armas. A avaliação será por nota, valendo de 7 a 9. Observem aqui, a sequência de competição ficará a critério da organização do evento, ou seja, o atleta poderá começar com um sai, com um bo, com um nunchaku, dependendo de como a competição deve ser organizada. Isso será dado através das súmulas. Durante essa competição, os competidores demonstrarão kata de livre escolha. O kata que está no apêndice logo mais será comentado. O kata deverá ser de acordo com a graduação e deverá ser colocado na planilha na mesa de pontuação, ou seja, o atleta deve colocar o seu kata na mesa de pontuação antes da sua execução. A mesa de pontuação deverá ser notificada sempre antes de cada rodada, ou seja, antes de cada rodada o atleta deve comunicar à mesa o kata que será executado. Quadro de arbitragem. Normalmente um quadro de 5 árbitros será designado para cada competição pelo Conselho de Árbitros ou pelo chefe de quadro. Em situações especiais da nossa escola, o Conselho de Árbitros ou o chefe designará um quadro de 3 árbitros. Isso para manter a flexibilidade das competições. Preferencialmente, o árbitro da competição de kata não deve ser da mesma associação ou país, caso trate-se de competição internacional, de qualquer um de seus competidores. Observação importante: nenhum árbitro, competidor ou técnico poderá ter outra função no mesmo torneio. Será permitido aos competidores participarem em karatê e kobudo, quando houver ambos. Será permitido também aos atletas participarem em todos os equipamentos quando a competição for de todas as armas. Critérios de avaliação. O que devemos observar quando analisarmos um kata de kobudo? Analisaremos o nível técnico e o nível atlético, ou seja, o desempenho da parte técnica e o desempenho atlético do competidor. O que devemos avaliar no desempenho técnico do atleta? Inicialmente, postura. A postura deve ser a forma padronizada da nossa escola Shinshukan. Portanto, posturas utilizadas em outros estilos e em outras linhas de kobudo não poderão receber boa nota. As técnicas que o atleta demonstra devem ser técnicas corretas, executadas de forma a transmitir a sua realidade. Portanto, uma técnica demonstrada no kata
ela deve ser executada como uma luta real. Movimentos de transição. Todo movimento de transição deve ser executado de acordo com a padronização das artes marciais, ou seja, os movimentos de transição devem ser fluidos e firmes, sem oscilações, sem levantar e abaixar, utilizando-se corretamente a respiração, o quadril e o kimê. Tempo certo, sincronização. Para observar o tempo certo, avaliamos a forma que o atleta utiliza na sua luta. Ele está com um inimigo imaginário. Então ele deve atuar de acordo com o seu inimigo. Ou seja, um tempo curto demais é errado, um tempo longo demais também se torna errado numa luta. Respiração. A respiração correta se dá quando o atleta faz a apresentação de sua técnica de forma correta. Concentração, kimê. Concentração exigida do atleta que demonstra um correto entendimento do kata que ele está demonstrando. O kimê ele é demonstrado praticamente em todo o kata, sendo que em algumas partes este kimê se dá de forma mais intensa, quando deve haver então o kiai, que é integrante do kata. Devemos observar também a conformidade do kata apresentado, se ele está na forma correta e na padronização da nossa escola Shinshukan. Avaliação do desempenho atlético. Devemos avaliar a força demonstrada no kata. Observando-se aqui que força não se trata de kimê, mas sim do preparo físico que o atleta tem que demonstrar durante a apresentação do kata. Esse preparo físico, ou no caso a força, deverá ser demonstrado de forma constante, ou seja, sem oscilações durante a demonstração do kata. Hoje observamos que muitos atletas não se preparam corretamente. O que acontece? A força do início do kata normalmente é muito maior do que aquela apresentada mais para o final do kata. Velocidade. Como a gente pode avaliar a velocidade nesse desempenho atlético? Essa velocidade está diretamente ligada ao preparo físico, ou seja, a força que o atleta demonstra no seu kata. A velocidade também tem que ser demonstrada de forma constante, ou seja, sem muitas oscilações, sem paradas, no qual a apresentação das técnicas deve ser executadas de forma correta, sem altos e baixos, sem velocidades grandes ou pequenas. A velocidade deve ser feita conforme a luta. Equilíbrio no nível atlético. Muitas vezes o atleta, mal preparado fisicamente, perde o equilíbrio durante as suas transições de posição. Isso requer uma avaliação bem criteriosa da parte do árbitro. O atleta precisa terminar a sua técnica sem balançar, sem oscilar. Deve ter equilíbrio e postura correta. Infrações. Se o competidor deixar escapar o bastão de uma das mãos, isto é uma infração. Ele não perde totalmente o contato com a arma. Se ele raspar a arma no piso, com exceção da técnica Sunakaki, também torna-se uma infração. São casos, portanto, em que o árbitro deve reduzir a nota do atleta. Outra infração. Quando a arma agarrar no kimono
né? Normalmente ela prende ou segura na manga do kobudogi. Isso acontece muito com o sai. Nesse caso, o atleta vai fazer um movimento a mais para poder retirar o sai da manga do kobudogi. Isso é considerado uma infração e, naturalmente, a pontuação deve ser reduzida. Pequenas perdas de equilíbrio também são infrações. Nós vimos esse caso quando discutimos o desempenho o desempenho atlético do atleta. Realizar um movimento de forma incorreta ou incompleta. Vamos falar sobre a saudação. A saudação é considerada parte do kata. Ela é um movimento do kata e tem que ser feita de forma correta e completa. Um pequeno abanar de cabeça, uma pequena inclinação de corpo não vai ser aceita. A saudação deve ser feita de forma completa, no qual o árbitro perceba realmente que o atleta está fazendo a saudação. Outros movimentos incorretos também são bloqueios incompletos ou golpes fora de objetivo. Bloqueio incompleto é aquele na qual o árbitro percebe que o atleta não terminou de fazer a defesa. Houve, portanto, um vazamento em sua defesa. Ao executar um golpe fora do objetivo, o atleta também incorre em infração, pois não acertou o golpe onde deveria ter acertado. Movimentos não sincronizados também são alvos de infração. Por exemplo, a realização de uma técnica antes de completar a transição do corpo. Imagine, portanto, um atleta que queira executar o kata de forma rápida. Ele vai terminar a técnica antes da transição do corpo. No caso de uma equipe, eles não realizam o movimento em harmonia. Da mesma forma, a utilização de comandos acústicos, como ações de bater o pé no chão, bater no peito, bater no braço ou no kobudogi, ou uma respiração inadequada também é uma infração. Essa infração pode ser cometida não apenas pelo atleta ou atletas, de equipe, mas de qualquer outra pessoa do público ou da associação do atleta. Demonstrações muito longas, saudações longas ou pausa antes da execução, também longa, é motivo de infração e redução de nota. Desclassificação. Quais são os itens passíveis de uma desclassificação? Utilizar arma fora do padrão especificado neste regulamento é causa de desclassificação. Quando houver possibilidade de pesagem da arma, um selo identificará a arma dentro do padrão especificado. Quando não houver possibilidade de pesagem, o árbitro central então avaliará a arma e dará o seu parecer. A falta da saudação inicial e final do kata também é motivo de desclassificação. Então, novamente reforçando, o atleta deverá fazer a saudação completa. Não esqueça, a saudação tem que ser bem feita para o árbitro verificar. Executar um kata diferente do anunciado. Ou seja, fazer um kata diferente daquele notificado para a mesa de pontuação. Também será desclassificado. Na falta de anunciar o nome do kata a ser apresentado. Se não falar o nome do kata, também será desclassificado. Uma parada distinta no desempenho, ou seja, aquela parada no qual o árbitro percebe que o atleta esqueceu o kata. Normalmente, nesses casos, o atleta para de vez, ele não continua. Mas uma pausa muito grande, uma pausa realmente prolongada, leva a uma desclassificação. Interferência na função dos árbitros.
A posição de início do kata dentro do koto é de responsabilidade do atleta. O árbitro não pode interferir. Então o atleta que conhece o kata que vai executar deverá saber exatamente onde iniciá-lo, para que não haja interferência na posição dos árbitros. Quando houver interferência na posição dos árbitros, será desclassificado. Deixar a faixa cair durante sua performance. Esse é um item também de desclassificação. Deixar cair a arma. Perde-se o sentido da apresentação, portanto, é uma desclassificação. Quebrar a arma, a mesma coisa, perdeu-se o sentido da demonstração. Prejudicar a si mesmo ou a outro competidor. Perceba que o atleta está com uma arma, ou seja, uma extensão de seus braços. Ele deve saber exatamente onde posicionar essa arma, essa extensão de seus braços, para que não cause prejuízo às pessoas que estão ao seu redor. Se houver algum prejuízo, haverá também desclassificação do competidor. Exceder o tempo total de 5 minutos para o kata. Todo kata tem seu ritmo certo e sua velocidade de demonstração, e isso não pode ultrapassar 5 minutos. Não observar as instruções do árbitro principal. Esse também será um item de desclassificação, pois o árbitro principal é a maior autoridade dentro do koto e deverá ser respeitado. Para sinalizar uma desclassificação, o juiz-chefe irá cruzar e descruzar as bandeiras. Em seguida, levantará a bandeira indicando o vencedor. Portanto, somente o juiz-chefe faz a sinalização. Os outros árbitros não participarão dessa sinalização. Lista de katas de Kobudo. O próximo slide apresenta a lista de katas oficiais do Kobudo Shinshukan. É desta lista que os atletas deverão escolher os seus katas, observando as faixas autorizadas. Essa planilha, assim como todo o regulamento na íntegra, encontra-se no site da Shinshukan. Finalizo aqui a minha apresentação, agradecendo a presença de todos e me ponho à disposição para esclarecimento de dúvidas que se façam necessárias. Muito obrigado.